Tenho o costume de não sair de casa depois de certos horários, e muito menos se eu já estiver deitada dormindo. São tradições e ideias que herdei da minha avó, e embora hoje eu more sozinha e ninguém possa me dizer para não sair, essa é uma regra pessoal que não gosto de quebrar. No entanto, certa noite, decidi que era entediante demais ficar em casa dormindo, e até hoje me arrependo de ter levantado da cama. Foi em 2023. Eu estava assistindo a uma série na Netflix por volta da meia-noite, quando uma das minhas melhores amigas, Gabriela, me mandou uma mensagem perguntando se eu queria ir a uma festa na casa de um amigo em comum. Eu já tinha decidido não ir, porque meu ex-namorado estaria lá, e nós não tínhamos terminado bem. Mas Gabriela me convenceu dizendo que o fato daquele homem estar na festa não significava que eu deveria deixar de aproveitar e me divertir com meus amigos. Depois ela citou todas as pessoas que estariam na festa além dele e, no geral, me garantiu que eu praticamente não o veria durante o tempo em que estivéssemos naquela casa. Gabriela tinha uma grande habilidade para convencer as pessoas e, com o tempo, eu perceberia que ela tinha razão. Eu não precisava deixar de ir aos lugares só porque ele estaria presente. Mas naquela noite teria sido melhor ficar em casa. Acabei aceitando sair e ela prometeu passar para me buscar em meia hora, para me dar tempo de me arrumar. Me vesti, me penteei e me maquiei o mais rápido que pude antes que ela me ligasse. Peguei meu telefone e chamei o elevador. Moro no 13º andar de um prédio, e como já era tarde, esperava que não houvesse ninguém usando o elevador, mas para minha surpresa, ele demorou bastante para chegar. Quando finalmente parou no meu andar, uma velhinha que eu não reconheci saiu do elevador, me cumprimentou educadamente e entrou na escada. Perguntei com educação quem ela era e para onde ia, mas ela não me respondeu. Isso foi muito estranho, já que pessoas que não moram no prédio não podem entrar ali, mas eu não tinha tempo para agir como segurança. Apertei minha bolsa contra o corpo e entrei no elevador. Marquei o térreo e comecei a descer, olhando fixamente para as luzes que indicavam cada andar. Então, uma das piores situações possíveis aconteceu. De repente, o elevador deu um forte tranco quando passava pelo 9º andar e parou bruscamente. Apertei o botão do térreo algumas vezes, mas o elevador apenas se mexia levemente antes de ficar parado de novo. Nunca gostei de lugares fechados, nem da sensação de estar presa. Então aquela situação era extremamente incômoda e desagradável. Comecei a me arrepender de estar ali em vez de continuar deitada na minha cama, e quando pensei em pedir ajuda, lembrei que no poço do elevador, o sinal do celular desaparecia completamente. Eu não podia avisar a Gabriela que estava presa, e a última coisa que eu queria era começar a gritar para os vizinhos virem me resgatar. Aquilo teria sido muito constrangedor e irritante para todos, ainda mais depois da meia-noite. Tentei levantar o celular e movê-lo por todo o elevador, tentando encontrar sinal. Enquanto procurava alguma forma de ligar para a Gabriela, um som estranho me fez olhar para o teto. Pensei que fosse o cabo de aço que sustentava o elevador se expandindo ou algo assim, mas não era. Um segundo depois de estar olhando para o teto, ouvi passos claros sobre o teto do elevador. E logo em seguida, ouvi alguém batendo no teto, como quem bate a porta de uma casa. Fiquei muito assustada e me encostei em um dos cantos, me agachando sem tirar os olhos do teto. Não fazia o menor sentido haver alguém em cima de mim, já que eu não tinha pedido socorro. E mesmo que alguém quisesse me ajudar, tenho certeza de que aqueles elevadores não têm saída de emergência por cima como nos filmes. Virei-me no canto e tentei novamente apertar o botão do térreo, desejando que o elevador finalmente se movesse e me tirasse daquela situação horrível. Para minha sorte funcionou, mas não da forma suave que eu gostaria. Mais uma vez o elevador se sacudiu com muita força, acho que até mais forte do que da primeira vez. O metal rangia de um jeito horrível, que me fez pensar que a qualquer momento o elevador cairia lá embaixo. E eu não tinha esquecido em que andar estava.
Do 9º andar até o térreo em queda livre, meu corpo ficaria em pedaços. Temi pela minha vida enquanto o elevador se sacudia e o tempo todo ouvi algo batendo com força no teto, até que finalmente a maquinaria voltou a funcionar e depois de um último tranco, o elevador começou a descer. Saí correndo do elevador assim que ele abriu no térreo e cambaleando saí do prédio até encontrar Gabriela, que me esperava impaciente. Contei chorando o que tinha acabado de acontecer e ela me perguntou cada detalhe, tentando encontrar uma explicação lógica para o que eu tinha vivido. Ela disse que talvez tivesse sido uma falha técnica e que os golpes fossem apenas o metal se movendo. Porém eu sabia e ainda sei que aqueles passos e aquelas batidas tinham algo de humano, como se alguém estivesse caminhando sobre mim procurando uma forma de entrar no elevador. Nunca mais vivi nada parecido no elevador do meu prédio, e embora eu duvide que algo assim volte a acontecer, prefiro ficar em casa quando já está muito tarde. Minha avó dizia que à noite energias estranhas se movem, e acho que ela tinha razão. Quanto à senhora que desceu no meu andar, nunca soube quem era nem voltei a vê-la. Não faço ideia se ela teve alguma relação com o que me aconteceu, mas ainda assim para mim é coincidência demais que tudo tenha acontecido na mesma noite. Se você está gostando dos relatos, não se esqueça de deixar o like e um comentário qualquer. Agora continuamos. Boa noite, Diário dos Pesadelos. Estou enviando esse relato interessante para vocês contarem no canal. Gosto muito do trabalho de vocês e desejo todo o sucesso do mundo para o canal. Meu nome é Pablo e hoje quero compartilhar um relato que aconteceu comigo numa madrugada, há cerca de 20 anos, enquanto eu estava na minha lancha em alto mar. Sou pescador no Golfo do México desde muito jovem e, graças a Deus, consegui seguir em frente e viver dessa atividade que tanto amo. Por isso, todas as madrugadas eu saio na minha lanchinha de fibra, com motor de popa, levando uma caixa térmica grande onde meu compadre Rafa e eu vamos acomodando o peixe. Naquela madrugada saímos às 4 em ponto. Como sempre éramos apenas eu e o Rafa, que me acompanha há anos. O mar estava tranquilo, mas não dava para ver nenhum reflexo porque o céu estava fechado. Chegamos ao ponto, jogamos as redes e entramos na rotina de sempre: revisar boias, recolher, soltar os peixes dos anzóis, colocá-los na caixa térmica e reorganizar os cabos. Estávamos conversando sobre alguma fofoca do povoado e, além das nossas vozes, o único som era o da água batendo suavemente no casco. Já tínhamos amarrado a primeira rede e garantido boa parte da pesca quando sentimos o primeiro impacto. Foi um toque leve embaixo, na linha d'água do lado de bombordo. Pensei imediatamente em lixo ou em um tronco, desses que ficam boiando porque a maré carrega. Olhei para o Rafa para ver se ele também tinha ouvido. E sim, ele levantou as sobrancelhas e nada mais. Continuamos trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas 1 minuto depois veio outro impacto, um pouco mais forte, seguido de outro do outro lado da lancha. Agora a lancha se mexeu o suficiente para nos fazer perder o equilíbrio. Devem ser golfinhos, disse Rafael, sem dar muita importância. Eu concordei. Não porque estivesse com medo ou tentando encontrar uma explicação lógica, mas porque já tinha acontecido antes. Os golfinhos, curiosos e inteligentes como são, se aproximavam da lancha para ver se jogávamos algo para eles. Muitas vezes aproveitavam para comer os peixes que descartávamos. E bom, às vezes eles batiam sem querer no casco da lancha, embora não fossem tão desajeitados a ponto de fazer isso mais de 1 ou 2 vezes. No entanto, veio outro impacto, agora mais seco, que fez o barco balançar de verdade. A caixa térmica se mexeu e a rede enrolada no convés deslizou alguns centímetros.
Dessa vez sim ficamos preocupados, porque minha lancha não é muito grande e com força suficiente dava para virá-la. Inclusive essa sempre foi a principal razão de eu não sair nos dias em que o mar estava um pouco agitado. Sempre fui muito prudente, mas o mar estava calmo e eu realmente não entendia o que estava acontecendo. Rafa tentou manter a calma e disse que talvez fossem tubarões atraídos pelo sangue. Ele se inclinou sobre a borda para ver se conseguia distinguir uma nadadeira ou a silhueta de um tubarão, mas não dava para ver nada. Eram mais ou menos 5 da manhã, em janeiro, e o mar estava completamente escuro. A única iluminação vinha de pequenas luzes de LED que eu instalei na lancha para trabalhar nas noites sem lua, mas elas não eram suficientes para vermos o que estava batendo no barco. Acho que não passou nem meio minuto quando os impactos se repetiram, e dessa vez não eram espaçados, mas contínuos, e tão fortes que tive que me sentar para não cair. O casco vibrava como se alguém estivesse testando a resistência dele. Preciso insistir que o mar estava calmo e nenhuma onda forte batia no casco. Foi aí que senti um nó na garganta. Pensei em documentários que já tinha visto e imaginei que pudesse ser uma orca ou algo parecido, mas esses animais jamais atacam pessoas nem barcos. Olhei para o Rafael e percebi que o rosto dele estava completamente besta de medo. Ele sussurrou que aquilo definitivamente não eram golfinhos nem tubarões. O mar seguia parado, não havia vento, e eu estava congelado, tentando entender o que estava acontecendo. O ritmo das pancadas me fazia sentir que aquela coisa na água, fosse lá o que fosse, estava testando a força como se calculasse o quanto precisava empurrar para virar a lancha. De repente recuperei um pouco da compostura, cerrei os dentes, empurrei a caixa térmica mais para dentro para que parasse de se mover e fui até o motor para colocá-lo em ponto morto. Sei que muitos devem estar se perguntando por que simplesmente não ligamos o motor e fomos embora, e isso se deve basicamente a 2 razões. A primeira é que ainda tínhamos a rede na água. A segunda é que não sabíamos o que havia debaixo dela. Por esses motivos, ligar o motor seria um risco enorme, já que a hélice poderia se enroscar e ficaríamos à deriva ainda mais longe da costa. Os impactos aumentaram de intensidade, o material da lancha rangia e aí sim perdi totalmente a calma. Realmente com medo, pedi ao Rafa que me passasse a lanterna, pois eu ia ver o que estava acontecendo. Ele me entregou a lanterna de mão que sempre levávamos conosco, uma boa, que usávamos para fazer sinais e para revisar o motor se algo desse errado. Segurei-me com uma mão na borda e apontei a luz para a água, bem rente ao casco. O feixe cortou a escuridão do mar ao nosso redor. Movi a lanterna devagar, procurando qualquer dorso de animal, qualquer sombra grande sob a água. A lancha recebeu outro empurrão forte. A luz tremeu e então eu vi. A menos de 1 metro da linha d'água, logo abaixo da superfície, apareceram rostos de pessoas. Não um só, vários. Estavam inchados, acinzentados, com os olhos fechados e as bocas entreabertas. Eram rostos de gente afogada. 3, 5, talvez mais. Estavam ali como se nos olhassem de olhos fechados. A luz bateu neles e os deixou ainda mais nítidos. A lanterna escorregou da minha mão e caiu no convés. Fiquei sentado no chão da lancha, mal conseguindo respirar de tanto nervosismo. Meu compadre me perguntava o que eu tinha visto, quase tão assustado e confuso quanto eu, mas levei alguns segundos para conseguir falar enquanto as pancadas continuavam. Não consegui articular direito e só disse: rostos. Claro que ele não entendeu, então se abaixou, pegou a lanterna do chão e apontou para o mesmo lugar com a lancha ainda balançando com os empurrões. Ficou olhando para o mar escuro por um momento e disse que a princípio não via nada. Mas alguns segundos depois sussurrou que algo estava afundando na água e que conseguia ver uma sombra. Olhei de novo com o estômago embrulhado. Rafael manteve a luz por mais alguns segundos e o único que conseguimos ver foram formas deformadas,
desaparecendo para baixo. É óbvio que a água do mar não é tão clara quanto a de uma piscina, então distinguir algo nas águas profundas do Golfo do México não é nada fácil. Ainda assim, os dois conseguimos ver alguma coisa. Não sabíamos exatamente o que, mas algo havia ali. As pancadas continuaram, agora mais à frente, depois atrás, alternando como se aqueles rostos que eu tinha visto estivessem nos cercando. Em algumas ocasiões, a lancha tentou girar sozinha, e eu, ainda aterrorizado, só conseguia me agarrar ao banco sem saber o que fazer. Rafael disse que ia subir a rede para irmos embora, mas essa ideia me causou pânico. Disse a ele para não fazer isso, porque eu tinha medo de que, ao subir a rede, aquelas coisas viessem junto com a gente. Rafa entendeu sem que eu precisasse explicar. Ele apenas se aproximou e nos sentamos junto à caixa térmica, tentando fazer um contrapeso para manter a lancha estável. Quando me viu pegar a lanterna do chão, Rafael me disse para não olhar. Eu não faria aquilo nem por todo o dinheiro do mundo. Minha garganta estava seca e sentia o cheiro do sangue dos peixes misturado com algo que eu não conseguia identificar. O ar ficou frio de repente. Não havia vento, mas eu sentia frio nos braços e nas pernas. Durante uns 5 minutos, Rafa insistiu para subirmos a rede e irmos embora, mas eu estava paralisado e só dizia não, com medo de que aquelas coisas subissem conosco. Gostaria de dizer que hoje mais velho, eu manteria a calma e ajudaria a recolher a rede sem me preocupar com a hélice, mas não tenho tanta certeza. Algumas daquelas faces ainda estão gravadas na minha memória, e acredito que hoje sentiria o mesmo medo e ficaria igualmente travado. No fim, meu compadre fez o que acho que qualquer pessoa faria naquela situação. Me sacudiu com força pelos ombros e gritou comigo, dizendo que ou nos mexíamos dali ou acabaríamos na água. A ideia de estar na água com aquelas coisas foi ainda mais aterradora, e aí sim eu reagi. Me levantei e comecei a ajudá-lo a recolher a rede. A lancha recebeu outro empurrão, e senti que dessa vez ela realmente ia virar, mas um milagre evitou isso. Recolhemos o resto da rede e assim que terminamos, Rafa pulou até o motor e ligou. Ele deu partida com cuidado, só o suficiente para nos mover sem que a hélice causasse um desastre. A lancha avançou devagar e os impactos continuaram por mais alguns segundos, agora na popa, perto do motor. De repente veio um silêncio estranho. Não era o silêncio de um mar calmo, mas um vazio. Seguimos por uns 15 minutos e quando finalmente paramos, Rafa me disse exatamente estas palavras. Você também viu, né? Tinha algo flutuando atrás. Quando liguei o motor, vi algo como lona sobre a água. Eu disse a ele que tinha visto rostos, que os vi quando apontei a lanterna para a água e que foi por isso que fiquei tão apavorado. Nenhum de nós insistiu no assunto. Ficamos ali, flutuando sem saber se continuávamos pescando ou fingíamos que nada tinha acontecido. Do que tínhamos certeza era que não ficaríamos naquele ponto. Fomos devagar até outra parte da costa. Felizmente não aconteceu mais nada. Não sentimos mais impactos no casco nem nada parecido. O horizonte a leste começou a clarear com uma linha fraca e logo o sol apareceu. Assim que nasceu, parecia que o mar recuperou seu som normal. Voltei a respirar com mais calma, e aos poucos minhas mãos pararam de tremer. Rafa e eu tentamos continuar pescando por um tempo, como se nada tivesse acontecido, mas não conseguimos. Estávamos muito nervosos e qualquer barulho nos fazia pular. Toda vez que uma onda balançava o barco, eu tinha que lutar contra a ideia de vê-los de novo. Eles não voltaram, mas mesmo assim o nervosismo me fez dizer ao Rafa que era hora de voltar. Ele concordou. Às 7 da manhã já estávamos de volta, com a caixa térmica só pela metade, mais pela necessidade de ir embora do que pela falta de peixe. Na praia, enquanto lavávamos a lancha, Rafael me perguntou outra vez o que eu tinha visto. Dessa vez fui mais detalhista. Contei a mesma coisa, rostos inchados e acinzentados com os olhos fechados.
Ele não riu, nem disse que eu estava exagerando, apenas falou. Então não eram golfinhos, e ficou olhando para a água. Não espalhamos nossa história nem no pier, nem no mercado onde vendíamos o peixe. O pessoal da nossa profissão adora zombar, e eu não queria virar motivo de piada, nem que rissem da gente por ver fantasmas no mar. Mas contei ao meu avô, que já faleceu e também era pescador. Ele me ouviu com atenção e, quando terminei, disse que naquela parte da costa há correntes muito fortes e que eu deveria ter cuidado ao ir para lá, porque às vezes barcos pequenos afundam. Já minha esposa, que é bem cética, disse que com certeza eram troncos presos na corrente e que o susto me fez enxergar outra coisa. Eu concordava com tudo, porque sei que ela não entenderia se não tivesse vivido o mesmo. Desde aquela madrugada evito aquele ponto, principalmente à noite quando não há lua. Rafa também não tinha muita vontade de passar por ali, mas cerca de 2 semanas depois pescamos naquela área por volta das 5 da manhã, com luar, e não aconteceu nada. Durante alguns meses tive maus pressentimentos, e minhas mãos tremiam sempre que sentia uma batidinha no barco. Nunca consegui esquecer aqueles rostos inchados sob a luz da lanterna, e aquelas formas afundando quando o Rafa olhou. Se você sentir que algo está tentando virar o seu barco, recolha suas redes e vá embora. Eu costumava trabalhar no turno da noite em um pequeno armazém de transporte logo fora da cidade. Não era um lugar grande, apenas um prédio comprido de concreto com 3 docas de carga, um escritório minúsculo e fileiras intermináveis de prateleiras de metal. Na maioria das noites éramos apenas eu e mais 1 ou 2 caras, mas a empresa reduziu o horário durante a baixa temporada e por algumas semanas fiquei completamente sozinho da meia-noite às 6 da manhã. No começo não dei muita importância a isso. Até que era bom ter paz e silêncio, e o trabalho era fácil o suficiente. Eu ficava a maior parte da noite com fones de ouvido, tentando não pensar em quão silencioso tudo estava. As únicas máquinas que funcionavam o dia inteiro ficavam desligadas à noite, então até o menor ruído ecoava. Aquela noite em especial estava extremamente silenciosa. Não passava nenhum carro pela rodovia próxima, nem sequer havia vento batendo no prédio. Lá de dentro eu conseguia ouvir o som suave dos grilos na mata ao lado do armazém, já que não havia nada para abafar o barulho. Em algum momento no início do turno, coloquei meus fones e trabalhei por um bom tempo sem parar. Eu estava no canto mais afastado, quando ouvi algo que me fez parar imediatamente. Passos. Passos lentos. Não eram apressados, mas com quase absoluta certeza eram passos. Vínhamos da parte da frente do armazém, perto do escritório. A princípio pensei que meu chefe tivesse passado por lá sem me avisar por mensagem, o que já tinha acontecido antes e tinha me dado um baita susto. Tirei os fones de ouvido e escutei novamente, mas dessa vez não havia som algum. Depois de 1 minuto, tentei me convencer de que tinha imaginado tudo, mas assim que voltei ao trabalho, ouvi de novo. Apenas alguns passos, lentos e espaçados, como se quem estivesse andando não soubesse exatamente para onde ir. John, é você? Chamei o nome do meu chefe, mas ele não respondeu, e os passos também pareceram cessar. Caminhei em direção à frente do prédio, tentando agir como se não estivesse nervoso. As luzes do armazém não iluminavam bem a área do escritório, deixando aquela parte do prédio escura e cheia de sombras. Acendi a luz do escritório e olhei lá dentro. Cheguei a verificar a sala de descanso, mas não encontrei ninguém. Não sabia mais o que fazer, além de tentar ignorar aquilo e voltar ao trabalho. Normalmente eu não me deixava abalar por coisas assim, então sabia que ou eu estava estranho naquela noite, ou havia algo realmente errado com aquele lugar. Mais 1 hora se passou.
Eu já tinha terminado de escanear tudo o que precisava e voltei ao escritório para registrar as informações e conferir algumas coisas. Como já mencionei, o escritório ficava em um canto mais afastado do prédio. Sentei-me e comecei a fazer aquele trabalho entediante no computador, apenas clicando em telas e ajustando números dos escaneamentos. Eu estava ali havia no máximo 5 minutos, quando por algum motivo levantei o olhar para a janela do corredor, aquela que dava visão para o chão do armazém. Alguém estava andando entre as fileiras de prateleiras. Era apenas uma silhueta, quase invisível, mas mesmo naquele olhar rápido, o movimento era claramente de alguém caminhando. Levantei tão rápido que a cadeira virou para trás e gritei "Ei!" para tentar fazer a pessoa parar. Minha voz ecoou por todo o armazém, mas depois que a silhueta desapareceu atrás das prateleiras, não vi mais nada. Peguei a coisa mais próxima que encontrei para me defender, uma ferramenta de metal velha que estava na mesa, e saí do escritório. Comecei a andar devagar pelos corredores, chamando repetidamente algo como "Quem está aí?". Por mais que eu tentasse fingir confiança, minha voz não soava nada firme. Fui corredor por corredor, checando os cantos e até olhando atrás de caixas, onde um adulto jamais caberia, mas ainda assim não encontrei ninguém. Eventualmente cheguei à parede do fundo, e todas as fileiras atrás de mim estavam vazias. Fiquei ali parado, encarando o armazém com um olhar vazio, tentando entender o que estava acontecendo. Os únicos lugares que restavam para verificar eram alguns corredores laterais, onde se realmente houvesse alguém, poderia ter se escondido. Eu sentia que teria ouvido as portas de metal pesado se abrindo e fechando, mas não conseguiria voltar ao trabalho sem conferir. Abri uma das portas e olhei para dentro. Era uma área em que eu quase nunca entrava, e que, pelo que eu sabia, levava aos escritórios da gerência e outras salas onde eu não tinha motivo para estar. Não vi ninguém. Então me virei, deixando a porta começar a se fechar atrás de mim. No instante em que fiz isso, ouvi o som de outra porta se abrindo no fim do corredor. Girei rapidamente e segurei a porta, antes que ela se fechasse completamente, olhando de novo para o corredor. Agora havia um homem ali, parado bem na outra extremidade. Ele parecia ter pouco mais de 20 anos, mas não tinha a aparência de um jovem comum. Estava desleixado, com um olhar perturbado, os olhos arregalados a ponto de eu conseguir vê-los mesmo à distância. Não sei se ele estava drogado ou o quê, mas a forma como ele me encarava era macabra. Perguntei o que ele estava fazendo ali e disse que precisava ir embora. O cara nem parecia compreender o que eu dizia. Chamei novamente, tentando soar mais agressivo, e mencionei que tinha chamado a segurança, o que era mentira, mas eu esperava que funcionasse. Ele começou a dar alguns passos em minha direção. Não consegui identificar se estava obedecendo ou apenas tentando se aproximar, então permaneci parado na porta, ainda tentando falar com ele. Acho que quando ele estava a uns 5 ou 6 metros de distância, percebi algo em sua mão, e quando voltei a olhar para o rosto dele, ele levantou o braço e arremessou aquilo com toda a força na minha direção. O objeto passou a poucos centímetros da minha cabeça e atingiu o batente da porta ao meu lado. Era uma marreta grande com cabo de ferro. O estrondo ao bater no batente foi tão alto que senti como se tivesse estourado meus tímpanos. Eu me virei imediatamente e saí correndo dali, ouvindo o homem me perseguir como se a vida dele dependesse disso. Olhei para trás algumas vezes e vi que ele continuava a apenas 3 ou 4 metros de distância, com aquele olhar insano nos olhos. Consegui chegar ao escritório e me tranquei lá dentro, ouvindo ele se jogar contra a porta de metal e tentar abri-la. Felizmente o escritório era bem resistente, com apenas aquela porta de metal e uma janela extremamente grossa, com algo em torno de 10 centímetros de vidro reforçado, feito justamente para não quebrar em um ambiente de trabalho pesado. O cara foi até a janela e começou a bater o ombro contra ela com violência, além de socos repetidos. Ele parecia completamente fora de si,
mas acabou percebendo que não conseguiria entrar. Então se virou e simplesmente foi embora, caminhando lentamente em direção à outra extremidade do prédio, e imagino que saindo pela porta dos fundos. Eu já estava usando o telefone do escritório para ligar para a polícia nesse momento, mas eles demoraram muito para chegar ao armazém. A essa altura, o homem podia estar em qualquer lugar. Aquele não era um galpão moderno nem bem equipado, então as câmeras de segurança eram péssimas. Elas mostraram o sujeito arrombando uma das portas e andando pelo prédio, praticamente me observando durante todo o turno, mas não havia imagens claras do rosto dele que permitissem identificá-lo. Eu também não queria de forma alguma descobrir por que ele tinha invadido o local ou tentado me matar. Continuei naquele emprego por um tempo depois disso, e o episódio começou até a parecer irreal, de tão absurdo que foi. Mas eventualmente pedi demissão e arrumei um trabalho parecido em outro lugar. Não parecia valer a pena continuar ali correndo o risco de aquele homem voltar à procura de mim. Olá, obrigada por ouvirem minha história. Meu nome é Isabela e o que vou contar aconteceu no dia 5 de outubro na Serra da Mantiqueira, perto de Pedra da Mina. Desde aquela noite, minha forma de enxergar as florestas mudou completamente. Tínhamos ido acampar e tudo parecia normal. Estávamos sentados ao redor da fogueira, conversando sobre vários assuntos, até que alguém mencionou os skinwalkers, também conhecidos como troca-peles. Comentei que sempre tive muito interesse nesse tema e que gostava bastante de ler a respeito no Reddit, embora nunca tivesse visto nada estranho pessoalmente. A partir daí, só posso dizer que a conversa passou a girar inteiramente em torno disso. Todos opinavam, contavam coisas que tinham visto na internet ou em vídeos. Foi então que percebi que um dos meus amigos, a quem vou chamar de Darlan, começou a se comportar de forma muito estranha. Ele estava branco, suava bastante e não participava da conversa. Aquilo me chamou a atenção, porque ele normalmente era muito tranquilo. Logo perguntei o que estava acontecendo, se ele estava se sentindo mal ou precisava de alguma coisa. Darlan levantou o olhar e ficou me encarando fixamente. A expressão dele era difícil de descrever. Não sei. Parecia uma mistura de medo, raiva e desespero. Ele não disse nada, apenas se levantou bruscamente e começou a caminhar rápido em direção à escuridão do bosque, se afastando do acampamento. É claro que fiquei muito preocupada. Já era quase meia-noite e aquele bosque é conhecido por ter animais selvagens circulando. Então, sem pensar muito, fui atrás dele. Gritei várias vezes, mas ele não respondia. Parecia estar em transe enquanto continuava andando. Chegou um momento em que comecei a correr para alcançá-lo, até vê-lo um pouco mais à frente, agachado entre as árvores. Quando me aproximei, percebi que ele estava chorando e vomitando. Aquilo me assustou ainda mais. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele não respondia, apenas chorava de forma inconsolável. Passaram-se vários minutos em um silêncio extremamente desconfortável, até que finalmente ele falou, com a voz estranha. Disse que não deveríamos ter falado daquilo, que não era um assunto qualquer, que não sabíamos o que existia por trás e que precisávamos ter muito cuidado ao mencionar essas coisas. Disse que elas escutam e que podem passar a te perseguir se você falar sobre elas. Enquanto dizia tudo isso, ele me olhava com uma mistura de desprezo e preocupação. Não sei porquê, mas acabei pedindo desculpas e sugerindo que voltássemos para a fogueira, dizendo que já estava ficando tarde. Ele assentiu, sem dizer mais nada, e caminhou atrás de mim de volta ao acampamento. Ao chegarmos, decidimos nos preparar para dormir. Eu ficaria na mesma barraca que Darlan. Tentei dormir, mas simplesmente não conseguia fechar os olhos. Não parava de pensar no que ele tinha dito antes.
ele também não conseguia dormir. Assim, por volta das 3 da manhã, começamos a conversar em voz baixa. Ele me contou que tempos atrás tinha vivido uma experiência muito forte com aquelas criaturas, embora não tenha entrado em muitos detalhes. Outra coisa que notei foi que ele também não mencionou o nome delas em nenhum momento. Enquanto ele falava, de repente, começamos a sentir um cheiro horrível, como algo apodrecendo, semelhante a um animal morto que estivesse se decompondo há dias. O odor era tão intenso que me deu vontade de vomitar. Ao mesmo tempo, ouvimos passos ao redor da barraca. Darlan ficou completamente rígido. Juro que a pele dele se arrepiou inteira e ele começou a tremer. Em voz muito baixa, me pediu para ficar em silêncio e não fazer nenhum barulho. Foi então que percebi algo andando ao nosso redor, dando voltas, cada vez mais perto, cada vez mais audível. Diante disso, comecei a sentir um medo terrível de que aquela coisa entrasse e nos fizesse algum mal. Em meio a tudo isso, com o desespero crescendo cada vez mais, ouvimos a voz da minha melhor amiga nos chamando do lado de fora. Eu quase saí da barraca, quase cedi ao chamado, mas a voz dela não soava normal. Era como se ela tivesse esquecido como falar. A voz parecia distorcida, arrastada, como uma imitação ruim. Enquanto falava, e isso foi o que definitivamente nos colocou em alerta, também começamos a ouvir outros sons. Parecia como se ossos estivessem se quebrando. Ainda assim, a voz continuava insistindo para que a deixássemos entrar. Darlan me abraçou com força, com medo assim como eu. Em um sussurro, ele me disse que aquilo era um skinwalker, e ao ouvir isso, senti como se meu sangue tivesse gelado. Então aquela coisa começou a arranhar a barraca com muita força. O som era como o de garras longas e afiadas. Ao mesmo tempo, ouvíamos uma risada distorcida, algo completamente fora do que seria humano. Começamos a orar em voz baixa, mas a coisa continuava rindo. Ouvíamos enquanto ela procurava a entrada da barraca, empurrando e arranhando. Por um momento tive certeza de que ela conseguiria entrar, nos pegar e acabar com nossas vidas da pior forma possível. Por cerca de 2 horas aquilo continuou andando ao redor, usando as vozes dos membros do nosso grupo, pedindo que saíssemos ou que a deixássemos entrar. Darlan estava extremamente pálido, ainda mais assustado do que eu, mas mesmo assim tentava se manter bem. Mais tarde, quando já não aguentávamos mais, mandamos mensagens para nossos amigos pedindo ajuda. A situação estava se tornando insuportável e aquela coisa começava a forçar a entrada. O desespero chegou ao auge quando ouvimos um grito do lado de fora, seguido por algo sendo arrastado rapidamente. Nosso reflexo foi sair da barraca, enquanto Darlan sacava sua arma e atirava em direção àquela coisa, ou pelo menos para onde ele acreditava que ela estivesse. Acho que ele acertou porque ouvimos um som horrível, algo entre humano e animal. Todos ficamos em silêncio, enquanto aquela figura grotesca desaparecia na escuridão do bosque. Depois disso, tudo parecia estranho, mas de alguma forma mais calmo. Sem pensar 2 vezes, recolhemos nossas coisas e fomos embora daquele lugar o mais rápido possível. Ninguém disse uma palavra durante o caminho. Esse é o meu relato. Obrigada por me ouvirem. Meu nome é Gabriel e moro em Salvador, um lugar bonito, cheio de cultura, tradições e também de histórias que é melhor não contar quando a noite cai. O que vou relatar aconteceu em 2020, quando a pandemia estava apenas começando e tudo parecia como se o tempo tivesse parado. Naquela época passávamos quase o dia inteiro dentro de casa. A rua estava muito tranquila e havia pouco movimento. Vale mencionar também que perto de onde moramos sempre circularam cães de rua. Alguns iam embora, outros apareciam, nada fora do comum. No entanto, havia um em especial que desde o primeiro dia
me causou uma sensação muito estranha. Ele não parecia um cachorro comum. Seu corpo era excessivamente magro, a pele estava em péssimo estado, coberta de sarna e com feridas profundas como se alguém tivesse o atingido com um facão ou algo parecido. A imagem era muito forte, mas o pior não era sua aparência, e sim o olhar. Os olhos dele tinham algo que eu não sei explicar. Não era o olhar de um animal. Arrisco dizer que havia algo humano ali que não se encaixava. Durante o dia, aquele cachorro ficava deitado sob uma árvore que temos em frente à casa. Passava horas ali, quase sem se mover, e nunca o ouvi latir sequer uma vez. Também não rosnava nem fazia qualquer som, apenas observava. À noite desaparecia completamente como se nunca tivesse estado ali. Apesar de tudo isso, por mais estranho que fosse, eu sentia pena dele. Naquela época já tínhamos 3 cães grandes, então não podíamos adotá-lo. Mesmo assim, de vez em quando eu deixava um prato com água e algumas rações. O cachorro comia, mas sempre com cautela, sem se aproximar demais de mim. Nunca tirava os olhos de cima de mim. Com o passar dos dias, comecei a notar algo perturbador. Aquele cachorro começou a imitar os meus. Aprendeu que quando queriam entrar em casa, eles arranhavam o portão ou se apoiavam no muro para colocar a cabeça para dentro. No começo pensei que fosse coincidência, mas logo percebi o quanto estava enganado. Foi aí que tudo começou a parecer errado. Houve uma semana em que meus pais não estavam em casa. Ficamos apenas eu e meu irmão, e desde a primeira noite algo estranho aconteceu. Enquanto dormíamos, ouvimos uns berros horríveis do lado de fora, como se estivessem matando uma ovelha no meio da rua. Era um som desesperador e muito alto. Pensamos que talvez algum vizinho estivesse sacrificando um animal ou que fossem cães atacando uma ovelha. Não sei. O medo nos impediu de sair para verificar, então tentamos ignorar. A noite seguinte foi sem dúvida muito pior. Eram exatamente meia-noite quando ouvimos barulhos no portão, como se um animal estivesse arranhando com muita força. Com cuidado, meu irmão e eu nos levantamos para olhar pela janela e quase ficamos paralisados no instante em que percebemos que era aquele cachorro. Ele estava do lado de fora da casa, fazendo exatamente o mesmo que os nossos cães faziam quando queriam entrar. Arranhava o portão com uma força que não parecia normal. Em seguida, diante dos nossos olhos, se apoiou no muro e colocou a cabeça para dentro. Naquele momento pude ver bem seu rosto e como seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, algo que eu jamais tinha visto em um animal. O mais estranho foi a reação dos nossos cães. Eles não latiram, não tentaram atacar, apenas se esconderam dentro de casa, choramingando de medo e tremendo como eu nunca tinha visto antes. Aquilo foi o que mais me assustou. Meu irmão e eu não sabíamos o que fazer. Não gritamos, não saímos, apenas ficamos ali rezando o que conseguíamos lembrar. Repetíamos qualquer oração que vinha à mente, uma após a outra, pedindo que aquela coisa fosse embora. Eu sentia que se parássemos de rezar aquilo, certamente encontraria uma forma de entrar. Assim, durante o que pareceu uma eternidade, o cachorro continuou tentando passar. Arranhava e empurrava enquanto nós olhávamos. Durante aqueles 10 minutos ele nunca latiu e nunca emitiu som algum. Apenas nos encarava. De repente, assim como chegou, foi embora, deixando a rua como se sempre tivesse estado vazia. Naquela noite não dormimos mais. Ao amanhecer, assim que o sol apareceu, ligamos para nosso pai e contamos tudo. É claro que ele não acreditou. Achou que o isolamento e o medo tinham nos feito exagerar o que vimos. Tentou nos acalmar, mas não havia como. Depois daquele dia, depois do que vivemos, o cachorro desapareceu. Nunca mais se ouviram barulhos estranhos, e nenhum vizinho voltou a mencioná-lo. Foi como se ele tivesse ido embora da cidade, como se nunca tivesse existido. Encerrando meu relato, digo que não peço que ninguém acredite em mim,
Apenas quis contar o que vivemos e talvez encontrar uma resposta para uma pergunta que não me deixa em paz. O que era aquilo, afinal?